verso 21. 30, o verso 21. Pode ler. Então teus ouvidos ouvirão, e traz de ti palavra que diga, este é o caminho. Este é o caminho, anda por ele. Não te lances à mão direita, nem também torças à esquerda. Quem fará esse trabalho ali não é de trás de mim, trabalhando em minha mente. Se eu sou sincero de todo o coração, quero fazer a vontade de Deus, eu vou perguntar e eu vou conhecer. Quem é que vai fazer eu conhecer? Esse próprio Espírito. Amigo, amiga, você está na dúvida? Qual verdade seguir? Alguém convidou você para uma igreja, outro convidou para outra. Essas igrejas falam coisas antagônicas, contrárias uma à outra. Não fique na dúvida. Peça a orientação do Espírito Santo. Ele vai guiar você à verdade. Esse é o papel dele. Pastor Paulo, e se uma pessoa recebe constantemente influência do Espírito Santo, e recebe, e não ouve, e recebe de novo, e não ouve, não escuta, não segue, não haveria o risco dessa pessoa em algum momento se tornar tão dura no coração que não ouve? Seria esse o caminho do pecar contra o Espírito Santo? Olha, desde pequeno eu tenho esse temor. E no livro de Mateus fala, capítulo 12, verso 31, que nós podemos pecar blasfemar contra o Espírito Santo. Portanto, os digo, todo pecado, blasfêmia será perdonado dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoado. Então, é um perigo. E especialmente quando eu ouço a voz dele, pastor. Vamos ali a Hebreus capítulo 3, versos 7. Hebreus capítulo 3, verso 7. É muito claro em dizer, 8. Por o qual, diz o Espírito Santo, se ouvires a voz, não endureçais vosso coração. Efésios capítulo 4, verso 30 e 31. Não entristeçam o Espírito Santo. Efésios 4, 30 e 31. Especialmente o 30. E não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então esse perigo é latente. Ele está falando conosco. E não fala somente com alguém que lê a Bíblia, ele fala com todos os seres humanos. É a luz que ilumina todo homem que veio a essa terra, é Jesus. E quando Jesus, ele disse, eu vou estar com vocês, vou estar através do Espírito Santo. Ele segue iluminando todo homem. Mas eu tenho que ser dócil a essa voz. Eu vou dar um exemplo, pastor. Quando o perigo está, ele não deixa de me falar. O problema é que eu deixo de ouvir. Eu me habituo a essa voz e ela se torna tão familiar que para mim ela está falando já, e eu não estou ouvindo mais ela. Pastor Paulo, tem gente que nos acompanha que pela primeira vez está ouvindo talvez esse tipo de tema aqui. O que é ouvir a voz de Deus? Como é que a pessoa ouve a voz de Deus? Essa voz a gente pode ouvir através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, vendo a natureza como ela... vendo uma noite eu posso estar ali num lugar solitário, vendo as estrelas, digo, alguém fez isso. Deus está falando. Falando comigo, está falando. A consciência, situações que vivemos no dia a dia. A pessoa está zapeando ali o canal, aparece Novo Tempo, tem um pregador. Pregador, ali Deus está falando comigo também. Constantemente. Ontem nós vimos uma experiência grandiosa referente a isto. E eu posso ser rebelde a essa voz. Paulo menciona ali de alguém que ele não foi rebelde quando ele ouviu a voz, porque é muito perigoso. E eu queria contar uma experiência. Quando criança, eu tinha um tio meu que vivia na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Nós chegamos e ficamos na casa dele para dormir aquela noite. Na manhã seguinte fizeram aquela pergunta que se faz normalmente, dormiram bem? Diz minha mãe, dormimos bem, mas tomamos um tremendo susto porque o trem passou aqui na frente, 40 vagões, as crianças choraram, não sabiam o que era aquilo. E o tio nos passou a contar, nós no início também ouvíamos esse barulhão e nos assustávamos. Depois já ouvíamos, passava por alto. Hoje nós nem ouvimos. Uau. E o trem segue passando. A mesma coisa o Espírito Santo, ele segue trabalhando conosco, mas se tornou tão familiar. Eles não davam importância ao trem que passava uma noite, duas, eu não dou importância. E ela está passando, está falando comigo, mas eu já não ouço mais. Uma bela ilustração. Agora, pastor, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Como evitar esse pecado? Como evitar? Veja bem, primeiro, nós podemos pecar contra o Espírito Santo, está na Bíblia. Segundo, não há perdão.
É o único pecado que não tem perdão. Por que não há perdão? Aí que está. Por quê? Quando se peca contra o Espírito Santo, em outras palavras, o coração ficou tão endurecido. Eu não ouço mais a voz. Que eu não ouço mais a voz do trem. O barulho do trem, a voz do Espírito Santo. Pode cantar um belo cântico, um belo hino, pregar um belo sermão. O coração está tão endurecido. É um ferro, é uma pedra. O Espírito Santo não atua, não tem mais como atuar naquele coração. Isso é o pecado, é um afastamento total de Deus. Se eu não reconheço, nem peço perdão, né? Exato. Agora, uma coisa interessante que eu encontro aqui na Bíblia é como é que eu posso pecar com o Espírito Santo. Primeiro, é não dando ouvido à voz, levando a vida cristã de qualquer jeito. Você sabe o certo e faz o errado. Mas tem uma outra coisa interessante que eu gostaria de compartilhar. Sim. Voltando lá no livro de Efésios 4, que foi lido, eu queria ler do 30 ao 32. Quando diz assim, ó, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Ok. Agora, o que provoca a tristeza e nos leva a pecar contra o Espírito Santo? Verso seguinte, longe de vós toda a amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias e toda malícia. Isso é curioso, é preocupante. Gritaria. Né? Olha aqui, um cristão amargurado. Está na igreja, está com a Bíblia na mão, reclama de tudo. Entendeu? Irado. Né? Não leva desaforo para casa. E aqui cristãos, gritaria. Gritaria. Às vezes você se depara com cristãos que gritam que a vizinhança toda escuta. Mas o pior é quando é dentro de um templo, dentro de uma igreja. Serve até de escândalo. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é poderoso, mas ele age com prudência, com equilíbrio e com algo suave no coração do pecador. Então, estas coisas podem nos levar a pecar, a nos afastar do Espírito Santo. Agora, o que fazer para evitar? Primeiro, não rejeitar a voz do Espírito Santo. Não resistir aos seus apelos. Nós temos exemplo na Bíblia de Judas que resistiu, Faraó que resistiu, o povo de Israel no deserto, né? Lá em Hebreus faz menção que eles endureceram o coração no deserto, pecaram. Ouviram a voz, mas ignoraram. Ignoraram. Você olha assim, eu sei que o certo está assim, mas eu não vou fazer assim. Deixa eu aproveitar minha juventude. Aproveitar minha vida, né? Então, estas coisas vão nos levando para um afastamento total de Deus. Então, como o pastor leu antes lá em Isaías, né? Quando eu ouvir essa voz, esse é o caminho, andai nele. Eu acho que esse tema é muito importante e podemos retornar a ele no próximo bloco, enfatizando, inclusive, atitudes, comportamentos que endurecem o coração. No próximo bloco vamos estender esse raciocínio e também vamos estudar um pouco melhor de que forma o Espírito Santo nos prepara para a sua obra ou para o cumprimento da missão. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando do tema A Pessoa e Obra do Espírito Santo. No bloco anterior demos atenção especial ao texto de Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu queria que você acompanhasse. Está escrito assim, e não entristeçais o Espírito de Deus. Pastor Érico, já falamos um pouco do conceito do endurecimento do coração. Entristecimento aqui apresenta no versículo 31 algumas atitudes, atividades, posturas que entristecem o Espírito Santo. Sim. Que outras atividades do coração humano, ações, intenções do coração humano podem levar o Espírito Santo a se entristecer? Aliás, isso mostra também que o Espírito Santo é uma pessoa, porque uma força não se entristece, né? Exato. Imagina uma força, uma energia e fica triste. Né? Mas uma outra forma de entristecer o Espírito Santo é simplesmente ignorar os seus apelos. Ele mostra a verdade, que ele é a verdade. Vimos isso anteriormente, né? Ele ensina, ele nos lembra das coisas, nos faz lembrar da palavra. E quando isso acontece, eu simplesmente ignoro, estou desta maneira rejeitando aos apelos, aos convites do Espírito Santo. Quantos sermões, quem sabe, uma pessoa escuta? Quantos
hinos, cânticos lindos que falam o coração. Quantas advertências, quantas demonstrações de amor da parte de Deus, né? E há pessoas que ficam indiferentes, sabem o que é o certo, sabem o que é a verdade, mas não querem andar nessa verdade. Isso acaba endurecendo o coração e se afastando de Deus. É por isso que lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, diz: não endureçais os vossos corações. E aí cita o exemplo de Israel, como foi nos dias, né? Lá no deserto, lá, que endureceram o coração. E nós temos um texto interessante que está em 1 aos Tessalonicenses 5. Vamos lá. E o verso 19. Esse texto diz assim, ó: não apagueis o espírito. Interessante a sequência. Se lermos a partir do versículo 17, diz assim, ó: orai sem cessar. 18, em tudo dai graças. 19, não apagueis o espírito. Então, no momento que eu deixo de orar, deixo de dar graças, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Né? Agora, o pecado que é cometido contra o Espírito Santo não se comete por um ato, por uma ação isolada, né? Correto. Mas é uma vida de contínua rejeição aos apelos do Espírito Santo. Como ocorreu com Faraó, como ocorreu com Judas e tantos outros, né? Agora, em Apocalipse 22, nós temos aqui um apelo interessante no final da Bíblia. E, novamente, entra esse assunto. 22, 17. 17. Né? O Espírito Santo e a noiva, que é a igreja. Então, o Espírito Santo e a igreja dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, é o apelo do Espírito Santo, é o convite ao pecador. Mas o pecador, ele tem o livre-arbítrio para escolher, atender ou não. Mas o mais complicado, no meu entendimento, é aquele que já se diz cristão, se diz crente, quem sabe até teólogo, né? Que está no mundo cristão no seu dia a dia. E este, em vez de ter uma vida cristã genuína, ele está brincando de igreja, está brincando de Bíblia, está brincando de fé. E isso vai criando um distanciamento de Deus, vai esfriando. Chega num momento que o Espírito Santo fala, mas o coração dele já não escuta mais, não está mais sensível, e este, então, rejeita completamente o Espírito Santo, e aí é onde entra o pecado que não tem perdão, porque não tem mais arrependimento. É como aquele trem que você contou, que continua passando e a pessoa não escuta mais, né? Exatamente. Agora, pastor Paulo, todo esse trabalho do Espírito Santo, esse apelo, essas ações dele para sensibilizar nosso coração, é com que objetivo? Para nos preparar para que tipo de obra? Há uma missão que Jesus deixou quando estava por ascender aos céus. Devíamos pregar, dar testemunho. E antes de ascender ao céu ali, ele disse, olha, fique em Jerusalém,